TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Álvaro Pacheco, escritor piauiense, nascido nos anos 30 do século XX, escreveu em uma de suas obras, abre aspas, "A vida que a gente vive não deixa a gente viver. Mutatis mutandis", trazendo o sentido dessa frase para os dias atuais, nos dizer do ministro Marco Aurélio Mello, a sociedade brasileira vive hoje tempos estranhos. A última decisão foi essa da prisão do ex-presidente Lula. E a julgar pela celeridade da sua prisão, nós teremos a partir de agora certamente uma justiça muito mais célere. Alguns números me chamam a atenção e eu passo aqui para os senhores. Entre a sua condenação e sua prisão foram apenas 9 meses. Isso mesmo, não se admire, 9 meses. Um outro recorde, desde a sua condenação em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, até o TRF-4 em Porto Alegre, para a sua condenação em segunda instância, foram apenas 42 dias. Está abismado? Pois bem, entre a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana que passou e a expedição do mandado de prisão do presidente pelo juiz Sérgio Moro, foram somente 24 horas. Portanto, a partir de agora, teremos realmente uma justiça bem mais célere. É para discutirmos os vários aspectos dessa questão que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, Canal 6 da Multiplay e 61.4 Digital. E para discutirmos os vários aspectos constitucionais e penais da prisão, condenação e prisão do ex-presidente Lula, nós temos as participações dos 3 debatedores e colaboradores mais indicados para esse assunto aqui. O professor Roberto Martins Rodrigues, que semanalmente nos ajuda aqui a fazermos este programa. O também professor e advogado Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e o também professor doutor Rui Martinho Rodrigues, que é professor, além de doutor em História Política. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, Canal 6 da Multiplay e 61.4 Digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores, doutores aqui do debate, Rui Martinho Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Roberto Martins Rodrigues. E, claro, o tema não poderia ser outro. A condenação e prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu abri o programa, senhores, mostrando que, no mínimo, essa prisão do presidente Lula legou à sociedade brasileira, a partir de agora, uma justiça bem mais célere. Eu dei os números. Entre a sua condenação e a sua prisão foram só 9 meses. Em relação aos da Lava Jato, esse tempo é recorde. O juiz Sérgio Moro tem levado de 11 a 12 meses, com os demais que ele mandou prender. O Lula foram só 9 meses. Da sua condenação na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro até o TRF-4 e a sua condenação em segunda instância foram só 42 dias. E da negação do habeas corpus pelo STF na última quinta-feira e a sua prisão, ou a decretação de sua prisão, foram só 24 horas. Professor Rui, temos uma nova justiça no Brasil a partir de agora? Há algumas varas da Justiça Federal especializadas na área penal
e não sei se especializadas em crime de improbidade, crime de colarinho branco, mas elas têm tratado de crimes de colarinho branco de grande repercussão, elas têm se tornado muito céleres, até porque esses juízes, em geral, têm se baseado em estudos muito profundos da Operação Mãos Limpas na Itália. E se a gente observar, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já tem aí pelo menos 2 ou 3 condenações também num período de poucos meses. E o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, também já tem uma condenação, está a caminho de receber mais outra, e foi preso antes de ter sequer uma condenação em primeira instância. O Sérgio Cabral também foi preso, né? Foi preso cautelarmente antes de ter uma condenação em primeira instância. A mulher do Sérgio Cabral, que não tinha cargo político, não tinha poder, também foi presa cautelarmente antes de ter sequer uma condenação. Então, a Justiça Federal, nesse campo, tem realmente se tornado célere e tem quebrado o mito de que no Brasil prisão era só para os 3 P's, preto, pobre e puta. Agora tem o 4 P, estão dizendo. Político. Político ou PT. Mas, veja, os que eu citei, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Garotinho, esposa de Sérgio Cabral, nenhum desses é do PT. Mas anterior a esses você tem o Palocci, você tem o Vaccari, você tem o ex-vice-presidente da Câmara, que é deputado federal, todos esses foram presos anterior. Como nós temos também Paulo Bernardo, que teve uma imunidade conjugal, por ser casado com a senadora, não pôde ser preso. Você tem Guido Mantega, porque a esposa estava doente, foi preso e foi solto e nunca mais foi preso. Você tem, com foro por prerrogativa de função, como alguns desses outros que você citou, você tem Gleisi Hoffmann, você tem Lindbergh Farias, você tem Jacques Wagner. Mas esses aí não estão sendo processados aí, não tem nenhum contra eles. Não, tem, são sim, citados, tem denúncia, já tem denúncia contra isso. Mas não foram. São réus. E você tem o próprio ex-presidente Lula, que depois de condenado, já está há alguns meses solto, livre, leve e solto. Professor Roberto Martins Rodrigues, a julgar por esses processos, essas condenações e prisões que nós abrimos aqui o programa, com a sua experiência aí longa como um doutor no direito e na militância, nós teremos uma justiça melhor a partir de agora? Na minha idade, 88 anos, a memória já vai ficando fraca. Então, eu até agradeço ao professor Rui Martins Rodrigues ter lembrado esses exemplos de justiça rápida. Mas no caso do ex-presidente Lula, há um aspecto que não há dúvida nenhuma que tem que ser considerado. Ele é um bebê que ficou na barriga 9 meses e tinha que ser tirado de qualquer maneira. Essa é a grande realidade. A metáfora para dizer que tinham que prender o Lula, você quer dizer isso? A questão dos 9 meses. Porque, na verdade, o Lula, apesar de ter sido um presidente que soube se articular com o chamado mercado, com os empresários ricos, mas caiu na besteira de ajudar muito o pobre. Então ele não interessa a chamada elite econômica, nem a uma parte da população brasileira. Então essa rapidez é explicada. Eu que sou advogado há mais de 50 anos, para não dizer mais de 60, porque aí é que eu vou exaltar minha velhice, minha senectude. Minha falta de equilíbrio de vida. Mas eu quero dizer que justiça nunca foi rápida no Brasil. Mas com o Lula vai ser, com certeza. Se não é o bastante, vai aumentar a rapidez. Pois isso me chamou a atenção. Eu quero saber qual é a justiça que a sociedade brasileira terá a partir de agora, se será tão rápida sem dúvida quanto... vai ser ultra lenta de novo. Tem sido rápida com ele e com esses outros todos que eu citei. No âmbito federal, a justiça é sempre mais célere. A minha experiência na advocacia demonstra isso. Os juizados federais são rápidos. Quer dizer, não são tão rápidos porque a própria legislação impõe uma certa lentidão. Mas os juízes são operosos e as coisas andam bem. Agora, a justiça lenta só prejudica
o réu injustiçado. Porque se diz no meio jurídico que o processo penal já é pena, já é um sofrimento. Então, se você tem o bom direito e ficar sob a espada de Damocles, esperando decisões, é terrível. Se você é culpado, aí lhe interessa essa demora um pouco mais, mas de toda maneira, você imagina o que Lula tem sofrido, né, desde que foi inquinado de crimes, o medo da prisão, a incerteza, porque a maior balela que se diz no mundo é que quem não deve não teme. Quem não deve teme mais do que quem deve, porque a injustiça dói mais do que a justiça feita contra você. Então, deve ser um sofrimento muito grande aguardar isso, né? O sujeito, depois que sai a sentença, como saiu a dele, ele está desgraçado, mas ele está livre daquele sofrimento de aguardar, não é, o julgamento. A justiça sempre é célere. E tomara que, doravante, dentro desse exemplo aí que você deu, a justiça passe a julgar as pessoas com mais rapidez. Espero que sim. Não concordo aqui com o meu professor de que isso tenha sido em função do Lula ter feito o trabalho social que ele fez, não. Eu acho que ele teve a infelicidade, não é, de incidir numa conduta que não é tão grave, mas foi por ali que pegaram o Lula. O Al Capone não foi preso pelos enormes crimes que cometeu de contrabando, de homicídio, foi preso por dívidas fiscais. Collor não foi realmente deposto por conta de uma elba. É o conjunto da obra. A elba foi onde eles puderam pegá-lo. Dilma não foi empichada, como se diz, por conta das pedaladas. As pedaladas aconteceram, talvez até sem ela acompanhar, porque ela não é economista. Também, né? Mas é a obra. Se pega a pessoa por onde ela deixou o rabo na ratoeira. O Lula recebeu esse sítio e esse apartamento. Ele não enriqueceu pessoalmente, até favoreceu os filhos através de prestígio, mas a si mesmo ele não favoreceu, ele não tem uma fortuna, mas cometeu. Ele queria uma vida tranquila, não é? E a família segura queria ficar com a loura dele numa boa situação, o que é até justo. Mas deixou esse rabo na ratoeira e pegaram. Então, o impedimento da Dilma, para mim, trouxe uma novidade, a inclusão do direito brasileiro de uma nova causa de impeachment. O mau governo, o governo que alguns não gostam. Mas é o que eu estou lhe dizendo, é sempre assim, é sempre o conjunto da obra. É política. Eu estou sentindo, política. Eu estou sentindo aqui Onde a necessidade de nós abordarmos os fundamentos do que seria uma celeridade excessiva. Se estamos falando da celeridade, eu pergunto, algum prazo concedido à defesa foi dado pelas várias instâncias a menor do que a lei manda? Se a defesa não pôde contar com os prazos que a lei manda para se defender, houve excesso de celeridade, houve irregularidade processual. Se todos os prazos foram cumpridos, não há que se falar de excesso de celeridade. A defesa pôde usar da prerrogativa da ampla defesa, pôde recorrer em todos os graus, com todos os recursos que a lei dispõe. Se pôde, não há que se falar em excesso de... Foi o devido processo legal. Mas excesso de celeridade. A ideia... Me deixe só complementar. Por outro lado, se estamos falando de um processo que envolve réus e envolve instituições como a Petrobras e os ministérios e a própria presidência da República, e figuras de liderança de grande importância para o país, esse processo coage o juiz a dar conta desse processo rapidamente. O Reginaldo, com a experiência que ele tem na área penal, ele estava vendo que a angústia do réu, às vezes, é melhor ser condenado logo do que ficar esperando uma dúvida. Mas agora, quem estava em angústia não era o réu, era o Brasil inteiro. Eram investidores que estavam pensando, vou investir ou não vou investir? É claro que a sociedade brasileira precisava urgentemente de uma resposta para esses processos, o que é que eles vão dar. Nesse sentido, eu compreendo que os juízes tenham se sensibilizado e tenham agido. Eu compreendo que um processo desse corte a fila de outros processos. Porque se eu tiver com uma causa, eu advogo pouco uma vez ou outra, mas se eu tiver com uma causa de um fulano que quer saber se pode ou não pode receber uma pensão de alimento,
Isso não tem repercussão para a sociedade brasileira, como tem saber se um candidato forte para a presidência vai ou não vai estar condenado e impedido de se candidatar. Essa urgência me parece que justifica uma certa pressa, não do juiz A ou B, porque também não vamos crucificar o juiz A ou B, porque a coisa é institucional. Não vamos dizer que é só a equipe de 10 delegados ou 11 delegados em Curitiba, o superintendente da Polícia Federal em Curitiba, o chefe do setor da Polícia Federal em Brasília, o chefe da Polícia Federal em geral, é o ministro da Justiça e o Ministério Público, não só os 10 ou 12 procuradores de Curitiba, o chefe da Procuradoria do Paraná, até o Procurador-Geral da República, não é só o juiz Moro, é um juiz em Brasília, outro juiz no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um nome estranho, o juiz do Rio de Janeiro. É a instituição, são os tribunais regionais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos processos de Curitiba, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos processos de Brasília, da 2ª Região nos processos do Rio de Janeiro, o STJ, que rejeitou unanimemente o habeas corpus do ex-presidente, e o próprio Supremo. Não se fala aqui em excesso de celeridade, então, e essa não é a intenção. A ironia colocada aqui pela celeridade é, desde já, rogando para que a sociedade brasileira fique atenta e cobre que essa justiça permaneça célere, assim, sim, senhor, para os casos comuns que todo dia que dormitam, para, por exemplo, para decisões de pensão de alimentandos, que quando vai sair muitas vezes ele já é quase maioridade. Ou já em relação morreu. a isso, ou já morreu. É claro que todos nós sonhamos com uma justiça célere. Agora, sem defender a lerdeza do judiciário, eu acho que precisamos compreender alguns aspectos. Digamos, o Brasil é um país que judicializou tudo. Está se falando hoje muito em judicialização da política, mas nós temos uma judicialização das relações sociais. Hoje um professor não quer participar de uma banca de um concurso, porque todo concurso acaba na justiça. O exercício discricionário de um professor dar uma nota, antigamente, temos um mestre constitucionalista aqui, sabe disso? Antigamente a justiça não examinava a nota de professor. Mas aí, em 88, fizeram uma Constituição muito preocupada com ampla defesa, que disse que não se afastará da apreciação judicial qualquer ameaça de lesão, qualquer lesão ou ameaça de lesão a um direito. Então, tudo foi para a justiça. Deixa eu fazer... E abarrotou e a justiça travou. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo, que quando voltarmos nos 2 blocos seguintes, eu quero discutir com os senhores, inclusive da forma mais didática possível, um assunto muito delicado, muito técnico, como é esse, direito constitucional, direito penal, para que a sociedade brasileira possa entender o significado, né, desse julgamento, o significado da mudança de voto, como, por exemplo, da ministra Rosa Weber, do ministro Gilmar Mendes, né, porque isto também confundiu a sociedade brasileira até hoje em relação a esse aspecto. E é dever nosso aqui, por isso eu trouxe os senhores todos da área do direito, para que a gente possa apresentar os vários aspectos dessa questão. 1 minuto só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias.
De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues, e estamos discutindo, obviamente, a condenação e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando gravávamos, na última sexta-feira, ele estava a pouco mais de 10 horas de se apresentar, já que ele tinha prazo até às 17 horas para se apresentar voluntariamente, segundo ordem expedida pelo ministro Sérgio Moro. Ô, professores, uma das coisas que, pelo menos eu ouvi nas últimas 24 horas, enquanto gravávamos, eram as dúvidas das pessoas em relação à condenação, à negação, digamos, do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Porque há um princípio constitucional de que as pessoas só podem ser presas ou em flagrante delito ou em processo, quer dizer, transitado em julgado. Portanto, ele dispunha, por esse princípio, a mais duas instâncias, a terceira e a quarta instância, que seria o Supremo, ou a partir da segunda instância, pelo entendimento, a partir de 2016, que o Supremo Tribunal Federal assim entendeu. E isto fez com que houvesse, inclusive, mudanças de voto. Por exemplo, a ministra Rosa Weber, que em 2016 votou contra a prisão a partir de segunda instância, no julgamento do presidente Lula mudou de voto e votou negando o habeas corpus, portanto, a favor da prisão em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes, que em 2016 teria votado contra, ou melhor, a favor da prisão em segunda instância, a partir de segunda instância, no julgamento do habeas corpus, mudou de voto e, portanto, foi contra. Eu queria colocar, então, esse aspecto. Professor Roberto Martins Rodrigues, aqui, na sua percepção, com a sua experiência, aqui se pode atribuir, para que a gente possa passar para o assinante, essa confusão, no mínimo essa dubiedade de interpretação entre o princípio constitucional e a norma que foi aplicada. A legislação, o direito brasileiro escrito sempre permitiu 1 milhão de interpretações, segundo quem interpreta leva em consideração o seu desejo íntimo de que o que ele vai dizer é que é o verdadeiro sentido da lei. Agora, eu acho que nesse caso aí, nunca eu vi um texto constitucional tão claro, que não tem esse negócio de interpretar considerando outros dispositivos. Esse artigo, esse parágrafo, que é o parágrafo 55, né, do artigo 5º, incluído nos direitos fundamentais, na relação dos direitos fundamentais, e se diz até que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea. Não vou me alongar sobre isso, até porque não tenho capacidade jurídica para falar sobre isso. Eu sou um leitor apenas da lei, né? Eu não consigo estender além do que está escrito, ou então, quando o texto não é claro, me louvar nos doutores, e eu não sou um deles, para chegar a uma determinada conclusão. Agora, esse dispositivo é de uma clareza que dói. Por quê? Ele diz que você, aprovando, portanto, o princípio da presunção de inocência, que você só é considerado culpado quando uma sentença transitada em julgado definitiva, diz a Constituição, considera você culpado. Então, eu acho que no caso, independentemente do meu desejo, que realmente sempre foi muito claro, em matéria se trata de um julgamento político, que tem muito pouco de jurídico, é político, principalmente. Eu acho que nesse caso, essa prisão de segunda instância fere frontalmente a Constituição que nós temos. Se quisessem isso, os legisladores deviam ter mudado a Constituição. Não fizeram, estão aí, eu não sei quanto tempo faz, não quer, ninguém sabe, mas não mudaram a Constituição. E não mudando, eu acho que o artigo é muito expresso, muito explícito, não dando margem
considerações doutrinárias, teóricas, por melhores que elas sejam. Eu não consigo, talvez na minha ignorância jurídica, que é proverbial, é velha, é desde que eu nasci, eu acho que nesse caso aí, podia ser o Lula, o fulano, o cicrano, não interessa. Porque hoje é o Lula, amanhã pode ser um de nós. Sim. Professor, o Reginaldo, que é da área penal, eu vou deixar para ouvi-lo no final. Ainda sequenciando a questão constitucional, eu quero ouvir o professor Rui Martinho Rodrigues nessa perspectiva, a partir, inclusive, de uma tese que o professor Rui levantava ainda há pouco ali no intervalo, que é sobre a mutação constitucional. O que se verificou pelos vários votos de alguns dos ministros presentes foram verdadeiras mutações, não só constitucional, mas também do direito processual, penal, procedimento. A ministra Rosa Weber, por exemplo, enquanto o ministro Lewandowski, só para poder aclarar um pouco mais para o assinante, fez uma análise comparativa, valorando a liberdade do indivíduo ante, por exemplo, o patrimônio, né, mostrando que uma vez preso, você não tem garantia nenhuma. E um patrimônio, antes de ser, por exemplo, concedido a outrem, existe uma garantia prévia, porque em caso de erro tem que ser reparado. Na prisão não tem. É irreversível. A ministra Rosa Weber abriu mão de suas convicções e afirmou várias vezes para dizer que votava pela colegialidade, ou seja, pelo que a maioria do colégio estava interrompendo aí, pedindo desculpa. Não, à vontade. Ela criou um princípio que eu não conheci e passei a conhecer. O princípio da colegialidade. Pois é. Então, é uma outra mutação. É uma inovação espetacular. É uma outra mudança também de coisas novas. Eu queria que o professor Rui Martinho, por favor, nos aclarasse com a sua sapiência, que já é conhecida, né? Porque isso, o assinante, professor Rui, eu estou falando assim, o elogio não é de graça, não é brincadeira, é porque a dúvida na cabeça das pessoas sobre esse aspecto é muito grande, né? Inclusive na cabeça dos juristas, né? O nosso mestre aqui, o Roberto, é muito modesto, mas ele é o mestre de todos nós aqui em matéria jurídica. E no direito, realmente, o único campo que eu me atrevo a navegar um pouco é o constitucional mesmo. E um pouco na parte geral do direito penal. Mas o que está havendo é uma multiplicidade de interpretações, e isso é próprio do direito, não há nada de anormal que juristas têm. No direito, geralmente, tem pelo menos 3 tendências. Uma para um lado, outra para o lado oposto, e uma tentando conciliar duas, né? Então, hoje nós vimos isso. Nós vimos alguns ministros dizendo, não, só quando não tiver mais recurso nenhum, chegando no Supremo. Outra tendência dizendo, não, já na segunda instância. E outra tendência, capitaneada pelo ministro Dias Toffoli, dizendo que na terceira instância. Nem na quarta, nem na segunda, mas na terceira. Na terceira, me parece completamente sem fundamento, porque ou a interpretação é literal do inciso 57 do artigo 5º, e trânsito em julgado de todos os aspectos do processo, seria como quer o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio. Ou, logo na segunda, quando se invoca o trânsito em julgado progressivo. Algumas partes do processo são preclusas, e à medida que uma parte do processo é preclusa, quer dizer, não admite mais a entrada de nenhuma informação nem discussão, aquela parte estaria transitada em julgado. Na segunda instância, há uma preclusão da matéria de fato. Como a matéria de fato não está mais sendo examinada, a tese é que aí haveria o trânsito em julgado essencial. Daí para frente vão se discutir aspectos jurídicos. Mas eu queria ressaltar que eu respeito todas as interpretações, eu só não respeito a incoerência, né? E quando eu digo incoerência, não estou me referindo a qualquer mudança, não. A ministra Rosa Weber mudou, mas acho que ela não foi incoerente, e explico já se tiver tempo. Eu considero incoerente é quando a mudança se faz sem uma fundamentação substantiva e vira casuísmo. Eu sempre tive muito respeito pelo ministro Celso de Mello, pela grande erudição que ele tem e pela postura elegante que ele tem. Ele não desce às brigas de botequim que a gente vê às vezes no Supremo.
mas ele, embora invoque a coerência, porque sempre foi garantista e sempre defendeu a prisão só em última instância, ele está desprezando a mutação constitucional, que é uma técnica de interpretação que diz que o direito é vivo e, por ser vivo, cabe ao tribunal fazer a renovação do direito, a atualização do direito, correndo atrás da realidade e, portanto, a leitura da Constituição, o que a Constituição diz de um jeito pode ser lido de outro sem que se faça uma reforma, sem que se mude o texto. Ele defendeu isso quando, por exemplo, se disse que a Constituição diz literalmente, tão literalmente quanto diz que a prisão é só no trânsito em julgado, diz literalmente que casamento é a união de um homem e uma mulher. Celso de Mello aprovou. E aprovou invocando a mutação constitucional. Aprovou que o casamento pode ser também homoafetivo. Nada contra. Eu só quero que ele seja coerente. Ou a Constituição vai ser lida literalmente para um tipo de casamento, ou também para a prisão. Né? O ministro Lewandowski, que já não tem o nível intelectual de um Celso de Mello, fez uma comparação indevida com o direito civil. Porque quando a gente analisa a norma jurídica, a gente tem que pensar no bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado no direito penal? É a vida, é a integridade física. O crime é contra a vida, é contra a integridade física. Nesses casos, contra a ordem econômica, contra o patrimônio público. No direito civil, nós estamos tutelando bens particulares. E ele invocou isso, só que ele esqueceu que a tutela dos bens maiores do direito penal tem que ser protegida com mais rigor. Se tem que ser protegida com mais rigor, por isso é que tem prisão. No direito civil não tem prisão para nada, com exceção daquela prisão administrativa, que não é prisão penal, de quem não paga a pensão alimentícia. Então, se fôssemos comparar, então tudo estaria errado, porque no direito civil não tem nenhuma prisão, no direito privado. Deixa eu colocar o Reginaldo nessa discussão. Na perspectiva agora do direito penal, que em última análise foi o que foi feito quando se negou o habeas corpus ao impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, Reginaldo. Há quem afirme, e são juristas renomados, eu li pelo menos uma meia dúzia deles, dizendo que o presidente Lula foi condenado por provas indiretas, porque efetivamente, conforme a interpretação do professor Roberto, no que está na lei, ele não teria cometido esse crime. Eu queria, portanto, a sua análise nessa perspectiva. Bem, vou entrar nesse tema, mas... É mais uma mutação? Prender por provas indiretas? Não, eu quero antes fazer uma observação sobre essa questão constitucional. Para mim, o inciso 57 do artigo 5º está errado. A Constituição não fala em prisão, não fala em quando deve começar a prisão. A Constituição diz que a pessoa só pode ser considerada culpada com o trânsito em julgado. E se entende que o trânsito em julgado é após serem provocados os tribunais superiores. Ocorre, professor Arnaldo, que na primeira instância a culpa está formada. Já se examinou o mérito, já se demonstrou a materialidade e a autoria. E esta culpa vai ser confirmada num tribunal. Acabou-se, ele é culpado. Mesmo antes de recorrer para discutir questões meramente de direito, não mais o mérito, não mais os fatos, tá certo? Então, o trânsito em julgado, de fato, não é? É lá, depois que você recorre com recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Acontece que a culpa já se formou. Então, se a culpa está formada, a Constituição está errada. Você é considerado culpado antes do trânsito em julgado. Agora, ela não fala se a prisão tem que ser aqui ou acolá. Aí o Supremo diz, mas, na verdade, tem um equívoco. E não se muda nunca isso. Por quê? Porque você tem 100 e tantos parlamentares, que seriam as pessoas indicadas para fazer uma emenda constitucional, que não tem interesse, porque todos estão envolvidos em crimes. Então, você tem uma aporia jurídica, tem um impasse. Só quem pode resolver é o Supremo, e está resolvendo. Em relação à culpa do Lula, que você me perguntou,
Eu lhe perguntei com base na interpretação dos juristas de que ele teria sido condenado por uma culpa formada por provas indiretas. Veja bem. O Lula diz em sua defesa que o apartamento não era dele, porque não estava registrado em nome dele no cartório e porque ele não comprou, ele não pagou por ele. E a justiça diz que o Lula é culpado exatamente porque o apartamento não está em nome dele e porque ele não comprou. Não está em nome dele por ocultação de patrimônio. E ele não comprou porque ele ganhou através de propina. Por que a justiça diz isso, Arnaldo? Porque a propriedade, ela tem certas características, né? Ela tem os atributos da propriedade. Quais são? Usar, fruir e dispor. Uma coisa é sua quando você pode usar, pode dela tirar todo o proveito, sem domínio pleno. Dando um exemplo, se você roda num determinado automóvel e você bota lá no bagageiro o nome dos seus filhos, e você anda no fim de semana, anda durante a semana, você empresta, você bota para rodar no Uber, ele é seu, ainda que esteja no Detran em nome de alguém de terceiro. Se você ficar 2 anos com esse carro e provar isso, e o dono que está registrado no nome dele não provar que você é motorista dele, ou que lhe alugou o carro, que há um vínculo, e ele nunca reclamou, um BO de que o carro foi roubado, o carro é seu. 2 anos depois você pode usucapiar esse carro, porque você apresentou todos os atributos da propriedade. Então, se isso o Lula... é muito comum em imóveis. Sim, então se o Lula usava o sítio, os pedalinhos tinham o nome dos netos do Lula, os lençóis da casa tinham o nome do casal, o uísque e a coleção de uísque de charutos do Lula estavam na casa. Todo o quadro... Mas você está falando do sítio, ele não foi processado pelo sítio. Sim, mas da casa também, da casa. O próprio sujeito da construtora diz, não, era dele. O vigia do prédio diz, era dele. Quer dizer, está todas as características. No entanto, não estava em nome dele. Ocultação de patrimônio. Você sabe que a mulher de César tem que ser honesta e parecer honesta. Como ele foi presidente, ele tinha uma caneta que podia beneficiar pessoas e instituições, e ele aparece usufruindo de um bem que não era dele oficialmente. Então, foi isso que derribou o Lula. A produção me avisa que nós temos que fazer mais esse intervalo. Nós vamos sequenciar no último bloco essa discussão para poder a gente detalhar um pouco mais para o nosso assinante. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, nós temos as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Roberto Martins Rodrigues. Estamos discutindo, obviamente, a condenação e prisão do ex-presidente Lula. Professor Roberto Martins Rodrigues, eu tinha ouvido já muita coisa nesse julgamento, mas eu não tinha ouvido ainda que a Constituição está errada.
E o professor Reginaldo Vasconcelos acabou de dizer que a Constituição está errada e provar. quase me convenceu. Porque deu, inclusive, o motivo pelo qual os legisladores, a quem cabe mudar a Constituição, não o fizeram. Como nosso constitucionalista aqui e nosso administrativista em direito público aqui, a Constituição está errada? Acho que o Brasil é que está errado. Eu não sei como é que a Constituição pode estar errada. Ela pode não ser, hoje, aquele documento básico, fundamental, que o brasileiro queria. Hoje, quer hoje. Mas na época que foi votada, todo mundo apoiou. Era a Constituição da democracia, da República Nova, não sei o quê. Então, errado por quê? O que pode estar errado é a interpretação. As várias interpretações de seus artigos podem estar equivocadas em face das novas circunstâncias sociais. Porque a lei, quando é feita, ela considera o que está ocorrendo na sociedade naqueles instantes. Ela não pode adivinhar o que vai ser daqui a 20 anos, 10 anos. É verdade. Mas isso não significa que eu possa alterar aquilo que é expresso, que é literal, como esse caso da sentença da culpa, considerada como culpa, em sentença definitiva. Quer dizer, que não cabe mais recurso, que não cabe mais apelação para ninguém. É isso que eu estou... o ponto crucial é esse. Mas, na verdade, nada disso é importante que a gente está discutindo, porque o problema é político. Né? O Lula é aquele operário que cresceu, que aspirou a uma situação política mais razoável para a pobreza, para ele, para as pessoas que são sempre menosprezadas. E aí, eu vou pedir licença por a liberdade excessiva da minha parte. Você não precisa pedir licença. Não, mas tem que pedir, porque o que eu vou dizer é muito duro. Mas é a realidade, doutor. O nosso ricaço, o nosso classe média, que é a pior de todas, alta, ela costuma me perguntar por que eu levo a minha empregada para a mesa do almoço. E eu vou repetir o que eu já disse aqui. A maioria é contra, mas a maioria quer Eu acho que o professor Roberto está frustrado por não ter feito isso. Que geralmente é mais bonito do que a patroa. Olha aí. Me deixa meter a colher nesse angu. Eu não sou mineiro, mas eu vou dizer que os dois estão certos. O meu argumento não é jurídico, não. É a observação dos fatos cotidianos da vida. Eu não sou mineiro, mas eu vou dizer que os dois estão certos. Isso aqui não é um tribunal. Se não é um tribunal, claro, nós estamos tratando de cumprir normas escritas da Constituição ou da legislação infraconstitucional. Estamos aqui como numa academia, falando de lege inferenda, como a lei deveria ser. Nesse espaço, o doutor Reginaldo Vasconcelos, um penalista de largos méritos, agiu como um acadêmico e, academicamente, filosoficamente, todos nós podemos achar que a Constituição ou uma lei está errada. Agora, o nosso mestre Roberto está certo quando diz que, se estamos falando de executar um mandamento constitucional, nós podemos dizer, eu acho que está errado, mas vou cumprir. Mas interpretando. Interpretando. A ministra Rosa Weber disse isso. Isso, exatamente. Eu sou contra a prisão em segunda instância, mas eu vou votar negando o habeas corpus por a colegialidade. Eu tinha dito da colegialidade. Eu tinha dito há pouco que ia fazer uma defesa da Rosa Weber, que eu não admiro. Não entra no rol dos ministros que eu admiro ali. Mas quando ela disse que defendia a colegialidade e que, mesmo achando que não devia haver prisão em segunda instância, votava nesse sentido, ela estava se arrimando de um princípio jurídico da maior importância. O que ela chamou de colegialidade foi estabilidade da norma jurídica, que precisa ter um mínimo de... o direito é vivo e tem mudança? Tem. Mas as mudanças não podem ser tão aceleradas que o cidadão não saiba mais o que é certo e errado. Se o tribunal disse ontem, 2016, que podia prender em segunda instância, eu vou agir achando que isso pode existir, que pode estar certo. Aí o delegado do interior, o juiz de primeira instância de uma cidadezinha de Conceição do Mato Dentro, vai agir com base nisso. E de repente o Supremo diz, não é mais assim. Aí o cidadão fica sem segurança jurídica. Rui, Para ter segurança jurídica é preciso que a norma tenha um mínimo de estabilidade.
E é muito ruim que o tribunal mude conforme o réu. Porque o tribunal disse que podia pender em segunda instância quando estava se tratando da prisão de Eduardo Cunha. E agora alguns ministros que disseram que podia prender em segunda instância dizem não pode mais, porque está se tratando da prisão do Lula. Como se o fato dele ser um grande líder político o colocasse acima da lei. Então, Rosa Weber estava certa nisso. Rui, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para o assinante entender, que o julgamento do habeas corpus era muito simples. O habeas corpus tem cabimento quando o impetrante demonstra, Arnaldo, que aquela ordem coercitiva que ele quer barrar está eivada de alguma injustiça, de alguma ilegalidade. E de abuso de poder. De abuso de poder. E aquele habeas corpus não estava eivado de abuso de poder. Por quê? Porque estava embasado numa decisão vigente do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Então, de plano, o habeas corpus não poderia ser concedido. Agora, acontece que, além do habeas corpus, foram discutir a decisão que estava tomada e pacificada. Fato que a ministra Rosa Weber se recusou a fazer. Disse, não, lá está pacificado, eu vou respeitar aquilo lá. Carmen Lúcia também. Isso não é momento de se discutir isso. Os outros discutiram profundamente, não é? Inclusive o ministro Barroso, ele fez a ressalva, não, o habeas corpus não cabe. Mas já que nós vamos terminar tendo que discutir isso aqui, vamos discutir. Aí entrou em todas aquelas justificativas também, o ministro Celso de Mello, foi toda aquela justificativa. Quando o habeas corpus era pacífico, não foi tomado com base em nenhuma ilegalidade. Que foi um dos fundamentos da Rosa Weber. E é uma questão cristalina. Ali era pacífico. Só que se foi entrar no mérito. E aí o mérito é o que eu falei aqui sobre a Constituição. A presunção de inocência, Arnaldo, ela não pode ser absoluta. Olha, enquanto você é um indiciado, enquanto você... Nenhum direito é absoluto. Enquanto você é um investigado, um indiciado, um réu, se presume que você é inocente. Estamos tentando provar que não é, descobrir se é ou não é. Mas, configurada a materialidade da conduta delitiva e a autoria, a presunção agora, embora relativa, é de culpabilidade. Não é mais de inocência. Você não pode ser presumido inocente com todas as evidências de já que tendo sido condenado em duas instâncias. Pelo amor de Deus. Que uma confirma a outra. Pronto. O que há é uma presunção relativa de culpabilidade, que você vai até o superior e o Supremo Tribunal para dirimir essa última duvidazinha. Perfeito. Teve um aspecto dessa prisão, e aí eu saio do direito, do constitucionalismo e do penalismo para entrar, digamos assim, no comportamento social, no sentimento que hoje está na sociedade brasileira, que foi imediatamente a negação, já quase 1h da manhã, quando foi proclamado a negação do habeas corpus, eu ouvi de casa fogos. As pessoas comemorando, e não era avisando que a polícia estava, não era avisando aos donos da boca que a polícia estava chegando, não. Era fogos nitidamente comemorativos, 1h da manhã, só podia ser por isso. No dia a dia, no entra e sai, nas 72 horas seguintes, eu ouvi pessoas se regozijando, felizes, exultantes de felicidade pela prisão, pela decretação da prisão do presidente Lula. Portanto, eu quero trazer aqui uma análise subjetiva, obviamente, mas sociológica, extremamente importante, desse comportamento de ódio, porque não tem uma outra coisa, você comemorar a prisão de alguém, seja quem for, você ficar feliz com a prisão de alguém, quer dizer, isso não é, obviamente, quer dizer, isso é do comportamento humano, mas isso não é da essência, da essencialidade humana. Eu queria colocar esse aspecto. Professor Rui, qual é a sua percepção? O que está acontecendo isso com a sociedade brasileira? Por que esse veso de ódio, assim, sendo nós um povo pacífico como somos? A política apaixona e divide. E a paixão cega e é má conselheira. É deplorável que se comemore o infortúnio de quem quer que seja. Eu fiquei, por exemplo, muito impactado quando eu vi pessoas comemorando a morte da primeira-ministra Margaret Thatcher. Vi isso aqui em Fortaleza, exultando de alegria, porque morreu uma conservadora. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi o senhor Boulos dizendo que tinha muita consideração
pelos adversários, pelos conservadores, queria para eles uma bala bem limpinha. Eu fiquei muito impactado quando vi a professora Marilena Chauí dizer numa cena de extrema manifestação emocional que tinha ódio à classe média, né? E fiquei preocupado com que se comemore a prisão de um ser humano. Agora, a política divide e apaixona. E as redes sociais deram uma tribuna para todo mundo. E as pessoas estão debatendo e não sabem debater sem se agredir. E a gente vê isso até no Supremo. E eu vejo isso, às vezes, em sala de aula, e eu tenho que dizer para os alunos, quando eles começam a se exaltar numa discussão, olha, vamos ter respeito que isso aqui não é o plenário do Supremo. Né? A confusão é lá no Supremo, na sala de aula é para ter mais ordem. Então, é deplorável, mas não me surpreende. Até porque tem muita coisa que ficou meio confusa e faz com que as pessoas não entendam e se exaltem, ou não queiram entender e também explorem. Por exemplo, essa história de dizer prova indireta. Tem até jornal internacional falando nisso. Prova indireta é prova lógico-formal, que é a prova mais sólida que tem. Eu repito incansavelmente o mesmo exemplo, sempre que se trata disso. Eu digo, olha, uma senhora que engravida com o marido ausente há 1 ano, não precisa teste de DNA, não precisa prova nenhuma para dizer que o filho não é do marido. É uma prova indireta. É indireta e é muito sólida. É lógico-formal. Então, tem prova lógico-formal nesse caso. Porque é claro que o dono de uma grande empreiteira, que não é incorporador de apartamento, não vai virar incorporador, nem vai passar 7 anos negociando a venda de um imóvel e fazer uma reforma que custou mais do que o imóvel para um comprador que ainda não decidiu ao longo de 7 anos se vai comprar ou não vai. Isso é uma prova lógico-formal e irrecusável, né? Por outro lado, está se falando muito em interpretação, mas há um certo consenso em hermenêutica, tanto em hermenêutica jurídica como em hermenêutica teológica, de que a melhor interpretação é a sistemática. Interpretação sistemática é aquela que não interpreta uma norma isolada. O Eros Grau chegou a dizer num voto que a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Vamos cortar o inciso 57 do artigo 5º. Tem que se harmonizar. Mas a Constituição, quando fala em prisão explicitamente, o inciso 57 do artigo 5º não fala, mas quando ela fala explicitamente em prisão, ela diz que não haverá prisão se não. Aí cita 2 condições únicas para haver prisão: flagrante e ordem escrita e fundamentada. Se houve ordem escrita e fundamentada, não estamos contrariando a Constituição. Deixa eu colocar o Reginaldo nessa discussão, a partir disso, nessa análise sociológica, sobre esse comportamento que a gente está vendo hoje, e certamente essas comemorações elas vão... Não se admirem se nós virmos passeatas nas grandes cidades brasileiras, depois que a televisão mostrar a primeira imagem do Lula entrando na Polícia Federal e sendo preso, não vou me admirar. Aliás, o professor, você disse que até os jornais internacionais estão falando disso, o professor Mark Weisbord, acho que é esse o nome dele, colaborador do New York Times, publicou na última sexta-feira um artigo falando exatamente sobre as provas indiretas, que o professor Rui ainda há pouco referia. Porque é a visão do americano sobre o Brasil. Reginaldo, qual é a sua percepção? A que você atribui? Que característica é essa? Porque somos, por índole, um povo pacífico, né? Embora a violência urbana esteja dizendo o contrário, porque se está matando mais gente hoje, brasileiro contra brasileiro, do que na Síria está morrendo. Portanto, está derrubando essa... Nunca fomos pacíficos. Esse pacifismo está caindo por terra a partir dessa violência urbana. A criminalidade sempre foi alta. Mas esse comportamento de você comemorar, soltar fogos, vizinhos no elevador, vibrando, como se a prisão do Lula, pura e simplesmente, resolvesse todos os problemas do Brasil. As pessoas estão comemorando como se passasse essa impressão. E resolve uma parte, que é da impunidade, que é grande coisa, não tenha dúvida. Arnaldo, eu acho muito triste que as pessoas comemorem qualquer prisão. Talvez a pessoa possa comemorar o resultado, não é, de um processo que você estava na expectativa que tivesse aquele resultado. Mas, para mim, eu vou novamente fazer um raciocínio meta-jurídico. Prisão é tortura e tortura não se admite.
prisão é tortura pesada. É uma coisa medieval. Sobretudo aqui no Brasil. Você suprimir o direito de ir e vir, você suprimir a liberdade das pessoas é muito grave. Para a punição, principalmente. Porque você pode fazer isso para preservar a sociedade da conduta dela, para que ela se trate, para que ela... Mas você prender a pessoa para castigá-la ou para ameaçar um terceiro cidadão para que ele não incorra naquela mesma conduta, eu acho isso medieval. Eu acho que se um marciano muito evoluído descesse e dissesse, vocês pegam pessoas da mesma condição e encarceram, botam dentro de um quarto, isso é uma loucura. Então, eu lamento a prisão de qualquer pessoa. Para mim, prisão, eu sou abolicionista, que se diz na teoria jurídica, o sujeito que tem esse posicionamento. Infelizmente, a gente não tem uma outra solução. Por exemplo, o que é que aproveita a sociedade você pegar um homem de 80 e tantos anos, como Maluf, e encarcerar? Deviam tomar o patrimônio que ele ouve esse patrimônio de maneira ilícita, todo mundo sabe, tomasse, deixasse ele numa casinha para viver, já seria um golpe horrível para ele, um sofrimento, mas você não estava tirando uma faculdade, não é, da pessoa humana de se locomover. O que é que se aproveita de prender? Isso é sadismo para mim. Então eu lamento muito que uma pessoa como Lula, que eu sei que não é um mau sujeito, não é? É um homem que teve um começo de vida brilhante, lutando por causas justas, não é? Mas que não sabia exatamente o que eram as implicações de ser um presidente da República num sistema presidencialista de cooptação, onde você tem que se compor com todo mundo, senão você não governa. Você deu, inclusive, um bom exemplo, que remonta à abertura do programa. Levaram 40, 50 anos para prender o Paulo Maluf. 50. Porque ele está com 86. Não, mas esse processo é de 98. Sim, esse que ele foi preso. Mas assim, a vida pública dele tem 50 anos e desde que ele entra, que ele é denunciado. Mas você tem que contar desde o crime que o levou à condenação. É só para fazer um paralelo que o Reginaldo trouxe, eu achei interessante mostrar para a população. O Lula levaram só 9 meses, sem isentar o Lula de nenhuma das suas culpabilidades. Só para mostrar como nós estamos aqui prestes a nos legar uma justiça eficiente, rápida, a partir de agora, eu espero. Professor Roberto Martins Rodrigues, esse comportamento comemorativo, esse comportamento, esse sentimento de júbilo, e não é de uma parcela pequena, não, é de uma parcela significativa da sociedade brasileira em relação a esses fatos da prisão do presidente Lula. Aqui você atribui isso com a sua experiência toda. Em primeiro lugar, desigualdade social. Né? Há uma prepotência de quem tem mais contra quem tem menos ou não tem nada. E não se abre para valer a oportunidade para o crescimento do que não tem nada. Né? O pobre é o criminoso, o rico é o sabido. Então, diante desse comportamento da sociedade brasileira, e as novelas da Rede Globo explicam bem isso, a mídia é uma das indutoras nesse clima, sensacionalizando o que não devia nem sequer publicar. Então a sociedade está dividida irremediavelmente e não vai resolver nada disso. Nem a prisão do Lula é miraculosa, não estou entrando aqui no mérito se ele devia ou não ser preso, mas prisão de ninguém salva ninguém. Até porque a prisão não atinge só quem vai preso, atinge a família, é verdade, o círculo de amizades, uma série de outros problemas, inclusive de saúde. A gente que advoga no crime, a gente defendendo pessoas que incidiram em crime, é terrível você ver a situação da família, da mãe, não é? De alguém que errou, a esposa, filhos, é uma coisa horrível, como você disse. Pois não, Roberto, finalizou? Eu quero concluir dizendo o seguinte, o país que tem a televisão, com raríssimas exceções que tem, e a mídia que nós temos, não sou a favor de nenhuma censura, mas sou a favor da educação, que nós desprezamos, principalmente havendo uma rivalidade comercial da escola privada com a escola pública. Né? Os colégios particulares, faculdades particulares transformaram
em instrumentos de lucro, na maioria das vezes. Então, diante disso, tem que haver ódio, tem que haver raiva, tem que haver sentimento de vingança, etc. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo aos nossos professores, debatedores, Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues, e em especial, agradecendo a você, assinante, e um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.